começar. Pronto, começando a gravar então. Pessoal, boa tarde novamente. Eu fiz uma pequena apresentação, não muito ampla, muitos slides. Eu vou colocar aqui mais como uma forma de visualizar. E também vou tentar mostrar algumas das fontes que eu trabalhei nesse texto, explicar para vocês o contexto da pesquisa, né? Então, espero que vocês consigam ver aí. Me avisem, por favor, porque eu não vou conseguir ver vocês. Eu vou estar às cegas na sala, tá? Eu vou colocar aqui amplo, aí qualquer coisa, abra o microfone, por favor, e me digam se estiver dando errado. Bem, então, esse texto, de onde veio esse texto, né? Qual é a origem aí dele como um problema de pesquisa, uma ideia de pesquisa? Na verdade, o grande responsável por esse texto é o Sérgio Coutinho, né? Que está aqui presente com a gente. Espero que não seja só uma visita, que ele venha sempre, né? O Sérgio chamou atenção minha por e-mail há um tempo atrás, no começo do ano, a respeito de uma documentação, a documentação do SNI lá no Arquivo Nacional, né? Essa documentação, ela está lá já há um tempo, não é uma documentação assim, na verdade é uma documentação que muita gente tem trabalhado, mas ele chamou a atenção da gente por conta da pesquisa que ele está fazendo lá com um grupo, né, em Brasília, com os estudantes dele. Depois ele pode comentar com a gente também sobre a pesquisa, e perguntando, né, que sobre Alagoas, ele mandou o dado de uma assistente social, fez algumas perguntas e tal, e chamou a atenção para esse material. E a gente aqui muito envolvido na pesquisa nos arquivos locais, né, Arquivo da Cúria, no Tribunal de Justiça, que a gente recentemente conseguiu acesso lá no TJ, não me toquei em nenhum momento de entrar lá na Biblioteca Nacional e ver essa documentação. E aí comecei a olhar, e aí caiu, né, aquela big ficha na cabeça, porque é um material, assim, considerável a respeito da igreja aqui, é lógico, a igreja em todo o Brasil, né, o SNI, o Sistema Nacional de Informação, durante a ditadura militar, eles fizeram uma vigilância sistemática e constante a diferentes pessoas, organizações, instituições, e a Igreja Católica era bastante visada, né, mesmo que no primeiro momento como aliada do regime, mas há setores na Igreja Católica que sempre foram problemáticos. Então, ali eu me deparei, de fato, com uma série de processos, enxertos, pedaços de informação que vão mencionar a Arquidiocese de Maceió e vão mencionar os seus membros, né? E, a partir, então, dessa documentação, eu cruzei informação com a documentação do Arquivo da Cúria. E lá no Arquivo da Cúria a gente tem vários materiais diferentes, mas uma pasta em especial que sempre chamou atenção é uma pasta chamada Sacerdotes Questões. Lá tinha separado pequenos dossiês de diferentes sacerdotes, desde o começo, mais ou menos, dos anos 40, mais ou menos, diferentes problemas, assim, problemas de moral, problemas de comportamento de desobediência, e aí vinham os problemas políticos, né? Então, o dossiê do padre Luiz de Oliveira Santos era um dos dossiês mais completos, assim, o material com a maior quantidade, e que eu pude cruzar informação, sendo ele um dos sacerdotes que foi processado no inquérito policial militar aberto pelos militares logo em 64, né? Na primeira devassa lá do AI-1. Oi. Ele está vivo ou não? Não, ele faleceu. Eu ainda só não tenho certeza se foi em 98, mas tudo indica que sim. Ainda não consegui confirmar. Eu tentei confirmar com algumas pessoas, porque o registro lá no arquivo a gente não encontrou, a Luísa não conseguiu achar, e eu ainda não tive tempo de ir lá observar mesmo, né? Mas eu perguntei para algumas pessoas, mas assim, que teriam informação, e elas não sabiam me dizer a data exata, mas que ele está falecido, que ele é falecido, isso a gente já sabe. Mas eu ainda vou descobrir isso, né? Então, o padre Luiz de Oliveira Santos, ele tinha lá essas informações
maiores, né? O processo que está no arquivo da Cura não está completo, e o que tem no SNI também, pelo menos o que eu encontrei até o momento no Arquivo Nacional, não tem muitas informações. Aí eu vou mostrar para vocês, quem leu lá o texto viu, né, o que eu fiz a referência, mas aí eu passo. Então, assim, essa provocação do Sérgio, ele foi, assim, essencial para a gente retomar algumas discussões que, na verdade, passavam aqui, passou desde a dissertação do Wellington, mas muito na leitura do Fernando Medeiros, né, O Homem Inimigos, que é o livro, assim, que a gente acaba seguindo muito como linha também, porque a dissertação de mestrado do Fernando acabou realmente renovando o debate historiográfico aqui a respeito da igreja, né. O Márcio Manuel, que foi me orientando de mestrado e hoje está terminando o doutorado lá na Universidade de Coimbra, e ele é sacerdote católico, né, ele é padre, ele vai entregar a tese dele, e eu estou falando isso por quê? Porque a tese dele é uma tese sobre a estrutura eclesiástica da igreja aqui em Alagoas, que ele fez, então, ali do início, né? Ele pegou ele pegou um pedaço da colônia, século XIX, conseguiu chegar até Dom Antônio, no primeiro bispado, desculpa, foi até Dom Manuel. E esse pente fino que o Márcio faz, e ele faz isso utilizando também o arquivo do Vaticano, então a tese dele vai ser assim, um material que vai ajudar a gente muito, né? Ele consegue fazer uma boa revisão historiográfica sobre a história da igreja em Alagoas. E assim, a historiografia que foi escrita sobre a igreja aqui em Alagoas, a igreja católica, e a gente percebe realmente como que o trabalho do Fernando, ele vai fazer uma quebra forte ainda numa historiografia apologética, né, ligada, vinculada ao Instituto Histórico e aos tantos católicos, né, que escreviam muito mais como memórias e como essa história ainda de louvação, né, dos feitos, dos grandes feitos. Enfim, então o trabalho do Fernando, ele já era bastante um apoio para a gente, foi um apoio na dissertação do Wellington, né, e outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né, o César mesmo, então, e aí a gente acabou assim, essa parte da ditadura, a gente não tem muito mais coisas. A gente tem muito trabalho que começou a avançar sobre história política da ditadura militar em Alagoas, mas essa parte de igreja, ela está realmente, o trabalho do Hélio e o trabalho do Alex Benedito, né, pegaram esse período, mas a gente não tem mais outras referências. Então, a partir daí, eu pensei um projetinho guarda-chuva, que está aí vocês vendo, Agentes e Movimentos Católicos Lagoanos nos Arquivos do Serviço Nacional de Informação, 1964 a 79. Dá para ir mais para frente? Dá. Tem muita documentação dos anos 80 e 90 também lá. E anos 80 para a igreja também tem uma documentação interessante. Eu não avancei mais, primeiro porque eu pensei um recorte historiográfico aí na questão da anistia, pegar bem o AI-5, em 68 e tal, mas porque é muita coisa. E eu achei que, para um primeiro momento, pegar aí um pedaço menor, talvez já ia dar bastante trabalho, né? Conversei um pouco com o Sérgio, mas a gente acabou não amarrando uma coisa mais ampla, conversei um pouco com vocês, né? E fiquei conversando mais com Séfora, e acabamos entrando aí num acordo, e a Séfora vai participar como pesquisadora mesmo, né, do trabalho aí. Já a gente separou uma documentação, ela vai começar a pesquisar 2 outros sacerdotes que também foram fichados e vigiados, né, e entraram também na primeira... Eles entraram no inquérito, mas eles não foram denunciados, né. Então, a Séfora vai trabalhar com o padre, por enquanto, o padre Humberto Cavalcante e o Salomão Barros. Mas aí a gente vai seguir ainda, ver como a gente vai desenvolver isso, né? Então, é esse período, com essa documentação, a provocação do Fernando Medeiros continua sendo bastante válida a respeito dessa chamada esquerda católica, né? E como que essa ação política, ela articula bem aí com as organizações dos trabalhadores nesse período e as lutas dos trabalhadores. Então, assim, o foco, pelo menos nesse momento, e eu acho que a problematização do texto ela não está muito clara ainda,
ela precisa avançar mais, é exatamente tentar perceber como que a ação católica, as obras sociais, a articulação de base que começa a se fazer ali, nesse primeiro momento, né, no impacto ali das mudanças que estão tendo com o Vaticano II, e na sequência dos anos 70, quando as pastorais sociais elas vão ser melhor articuladas aqui, né, e como que isso se envolve com a luta dos trabalhadores, e é claro, os conflitos que vão vir daí, né. Eu vou trazer um pouquinho esse recorte aí dos anos 40 e 60, porque lá no texto, vocês perceberam que eu acabei deixando uma parte dele para fazer uma síntese muito rápida de algumas ações, de algumas questões que a igreja trabalhou aí nesses anos, porque eles são essenciais para a gente entender as opções que foram feitas e para entender também como um processo, né, de articulação, de reflexão, de confronto, de conflito interno e das relações de poder, né, que se mantém de uma certa forma aí na hierarquia, mas que a gente sabe que entra em conflito, né, também. Mas aí, só para provocar, eu encontrei essa foto abaixo, maior, que é de Dom Ranulfo, de perfil, junto com JK, quando Juscelino Kubitschek veio visitar Alagoas em 55. Essa foto é do Jornal Diário de Pernambuco. E em cima as fotos que eu coloquei lá no texto, né, de Dom Adelmo Machado recebendo o Castelo Branco em Maceió em 66, e a conversa que ele teve, né, privada, não tão privada, mas, né, uma conversa protocolar. E no texto eu coloquei que esse outro sacerdote aqui, meu padre, né, ou bispo, na verdade eu fiquei pensando depois, e sei lá que pela roupinha, e o Sérgio me ajuda a identificar, eu pensei que fosse Monsenhor Vanderlei, que era o vigário-geral. Eu dei uma pesquisada, tentei achar, pensei se é Monsenhor Vanderlei, mas depois eu fiquei pensando se não poderia ser Dom Otávio Aguiar, que na época ainda era bispo de Palmeira. Aí talvez o Wellington também pode saber ajudar. Eu juro para vocês que eu só me toquei disso depois, eu fui procurar a foto, mas eu não encontrei para poder confirmar, né? Mas eu acho assim, essa etapa da ação católica aí já é uma outra lacuna na historiografia, porque nós não temos sistematizado, tirando o Fernando Medeiros também, que faz aquele esforço de síntese para esse período da ação católica, a gente não tem um trabalho de fôlego sobre a ação católica em Alagoas. E isso é importante, porque como vocês viram lá no texto, eu chamei a atenção para o fato de que o padre Luiz, ele foi um jovem formado na ação católica, né? Essa foto aqui de 41, por exemplo, do clero, do encontro do clero, veja que interessante. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Dom Ranulfo está aqui, né? Ele é o terceiro arcebispo, ele chega aqui ele é o terceiro bispo e o segundo arcebispo, ele chega aqui em 39. Aqui no canto, pessoal, bem na quebra, está Humberto Cavalcante, que rapazinho ainda, né? Eu acho que ele ainda não tinha sido ordenado, que é um dos padres, né, que eu falo lá no texto, que eu cito, e que trabalhou, então, nos sindicatos rurais e com a Mater e Magistra. Aqui em cima, a gente tem Dom Adelmo, jovem ainda, né? Aqui, Teófanes Barros, que é outro dos que foram enquadrados, mas que tem uma trajetória aí mais controversa, depois eu as fofocas. Essa figura aqui, por exemplo, Durval Silva, ele foi assassinado em 57, se eu não me engano, por conflitos políticos lá na cidade dele. Isso deu um bafafá danado no período aí do Muniz Falcão. Não tenho aqui outro dos padres que o Medeiros Neto, era esse que eu queria mostrar também. O Medeiros Neto, ele foi deputado por muito tempo, e na época dele de político, ele conseguiu muita verba para ação católica operária, para construir prédio, sabe? Então, você tem aí uma galera, que é essa galera que é formada, né, dentro da ação católica.
É lógico que você tem os sacerdotes mais antigos que fazem aquela conexão direta com o ultramontanismo. O Júlio de Albuquerque, por exemplo, foi um ferrenho ultramontano aqui no final do 19, início do 20, né? Eu trabalhei, eu acho que eu citei ele em algum momento, não lembro mais se foi na imprensa católica, mas ele sobre o apostolado da oração, né? Ele trabalhava. Enfim, não é bem assim a ideia, eu acho que até Sérgio fez esse comentário para mim, de tentar fazer uma prosopografia, levantar mais esse pessoal, eu acho que é necessário sim, né? Mas é claro que... Oi. Desculpa, só para Diga. saber, o padre que você está estudando, ele aparece na foto ou não? Não aparece. Eu bem que procurei ele aqui, mas ele não aparece. Então ele é uma geração posterior, então. Ele foi ordenado em 52. Poderia ser que ele já estivesse no seminário, isso é outra coisa que eu preciso verificar, mas exatamente quando ele entrou no seminário. Porque aqui a foto... eu acho que ele é uma foto, ele é uma geração posterior, porque o Adelmo aqui está muito jovem. E quando ele está atuando como padre, o Adelmo já é bispo. Ah, perfeito. Não, mas que me parece que a arrumação da foto é que na primeira fila aparecem os seminaristas menores, são aqueles jovens Sim. fazendo ainda o ensino fundamental, e médio talvez. Aí você deve ter aí no meio até o clero, mas também professores, e no fundo os teólogos. Ah, Parece um interessante pouco você isso. chamar a atenção para isso. Mas aqui, ó, passou batido o Antônio Valente, gente. O Antônio Valente, importantíssimo, né? O fundador, aí, um dos fundadores do Semeador, foi o cura da catedral por 50 anos, né? Enfim, vários desses sacerdotes, eles têm aí tem muitas biografias, comentários, foram pessoas de destaque nas letras, né? O Hélio Lessa, o Cícero Vasconcelos, eles todos têm aí posições de destaque na sociedade, alguns inclusive no Instituto Histórico, né? Bem, aí só para ilustrar também essa etapa da ação católica, essa aqui é a Escola Nossa Senhora de Fátima, que eu citei lá no texto, eu não coloquei a fotinho dela, e lá do bairro do Bom Parto, né, para fazer a alfabetização das operárias e corte e costura, né, aquela educação técnica também. E esse aqui é o caderninho das recomendações e conclusões da primeira Semana Ruralista, de 56, todo o material da Semana Ruralista, tudo isso no Arquivo da Cúria se deve muito, né, ao Dom Ranulfo, que tinha esse interesse de cuidar, mas que vai fazer realmente um esforço aí de sistematizar os históricos da arquidiocese, né. E aí, Padre Luiz, essa foto, ela foi uma foto que está na pasta dos padres falecidos, um recorte de jornal do senador, mas comemorando o aniversário natalício dele. Isso está lá na nota de rodapé no texto, né? E aí é uma foto ele mais jovem, ele já era para estar com 70 e tantos anos quando eles estão fazendo aí essa homenagem, mas ainda preciso ver isso mais corretamente, né, da trajetória dele. Nascido em 26, ordenado em 52, e no processo que ele foi acusado, ele foi inocentado em 69. Acho que eu estou me alongando muito, deixa eu ir mais rápido aqui. Aí, só para ilustrar também, né, a documentação que eu utilizei lá no Arquivo da Cúria, eu fiz justifiquei, a minha banca pediu para eu destrinchar melhor lá nas referências, aí vocês conseguem ter acesso ao material. A professora Paula, que sugeriu que eu colocasse a imagem da declaração do Pinga Fogo, né, quando ele declara-se favorável ao padre Luiz, no primeiro momento, mas depois, provavelmente por muita pressão política dos Loureiro, ele vai ser uma testemunha de acusação contra o sacerdote, né? Tem, gente, o bilhete manuscrito da própria mão dele, pedindo para o padre o documento de volta que ele tinha assinado, né? Eu não pus, eu pensei em colocar, eu não coloquei e tal. Enfim, eu acho que falta uma análise aí mais acurada um pouco sobre essas questões
de como que essas relações se davam lá. A gente precisaria ter muito mais informação sobre a questão dos sindicatos rurais. Diz a lenda, né, na verdade, que existe uma dissertação de mestrado que era do professor do ICS. Ai, como é que era o nome dele? O Wellington sabe. E essa dissertação, ela falava sobre o Soral e falava dos sindicatos rurais. E todo mundo corre atrás dessa dissertação. O Oswaldo me prometeu, parece que tem cópia, mas não conseguiu me entregar ainda. Eu esqueci o nome do professor. Paulo. O Wellington vai saber depois. Porque a gente precisava realmente saber muito melhor a questão de como funcionavam os sindicatos rurais, como eles estavam articulados politicamente, as atividades de pressão política, e tudo isso é trabalho, né, para ser feito. Na documentação do Arquivo Nacional são poucas as referências, como eu falei ao Luiz Santos, mas a gente tem a ficha do DOPS dele. A ficha do DOPS, as observações, elas reproduzem o despacho que foi dado no fim do processo pelo capitão Uzeda, então é praticamente a cópia, né? E tem a informação, né, do IPM que ele foi denunciado. No processo, vou resumir rapidinho, né? A acusação, como vocês viram, puderam ler, é a respeito da agitação política, né? Em janeiro, ainda antes do golpe, lá em Matriz de Camaragibe, em relação à usina. Havia, nesse período, então, uma pressão em relação ao pagamento do 13º e dos salários. Eu acho que isso precisou ter sido melhor amarrado em relação àquilo que eu menciono no início do texto, e depois em relação ao que ocorre em Matriz, né? Essa amarração lógica no argumento não ficou tão claro, mas está lá presente, né? Então, provavelmente, o sindicato ele estava atuando para pressionar para que fosse cumprida a legislação e fossem pagos os salários e o 13º. Para além disso, havia aquela situação de conflito político entre o sacerdote, né, o padre Luiz, e a família Loureiro, em relação à política local e também em relação ao papel que o padre cumpria dentro do sindicato, né. Bem, as acusações, elas estão todas, assim, para criar uma personalidade específica, né, uma ação específica. Quer dizer, você precisa provar que o sacerdote, ele é um agitador político, ele é um facilitador da ação comunista. Então, vocês veem que os argumentos no processo, eles não são muito... Quer dizer, eles são fortes, talvez, para o contexto, né? A Cefra chamou atenção para o AI1, né, eu até nem cheguei a colocar depois que ela chamou a atenção para isso, né, que os termos de, se não me engano, a questão da harmonia entre trabalhadores e patrões, isso estava muito na caracterização do que é um agitador político. E ele é enquadrado, então, eles tentam enquadrar ele, tipologizar, né, ele dentro de um suposto crime, né. E ele teria... prova disso seria esse fato um pouco mais concreto, que é ele ter ido realmente na delegacia e ter feito lá uma mediação, tentado soltar um trabalhador rural ou 2 trabalhadores rurais. Há 2 falas aí entre as testemunhas, né? Teria sido um preso ou 2 presos. E ele foi lá, tentou soltar o pessoal, né, e ainda disse que os usineiros é que deveriam ser presos, porque eram ladrões. Essa fala, na defesa dele, provavelmente ele deve ter falado alguma coisa nesse sentido, porque ele não chega a negar categoricamente que ele nunca teria falado tal coisa dos usineiros, mas ele tenta justificar, né, que haveria, na verdade... os usineiros, eles fariam a medição errada do trabalho, né? Então, pagariam menos por mais trabalho do pessoal, né? Dos camponeses. E isso, sim, era um roubo, né? Então, a gente percebe que ali você vê realmente a tensão, que ali eu chamo a atenção, eu falo muito no texto assim como algo concreto, né? Que aquela harmonia entre patrões e empregados, que... por um lado a igreja e por outro lado os políticos, eles estavam o tempo todo se referindo, de fato não acontecia, né? Não era assim que se dava.
A defesa, ela vai ser muito no sentido de dizer, obviamente, que o padre não tem nenhuma articulação com o movimento comunista, que ele não faz agitação, que ele procura cumprir a legislação e só auxiliar, né, na defesa dos interesses dos trabalhadores, sempre na harmonia entre as classes, né? Mas é a carta de Dom Adelmo que dá para a gente realmente a dimensão da questão local mesmo, do problema que cerca ali. Porque, pelo que Dom Adelmo diz na carta, e ele escrevendo para o advogado, né, a gente fica, você pode pensar assim, mas será que o bispo está dizendo a verdade? Bem, ele escrevendo para o advogado, acho mais difícil ele criar uma inverdade ou inventar alguma coisa, algum fato, né? Vamos trabalhar muito com a categoria de verdade. Mas Dom Adelmo, ele chega a mencionar que o promotor ele havia confessado o porquê que teria aceito a denúncia contra o padre Luiz, e que a razão, Dom Adelmo não quis falar na carta qual seria, mas que seria uma razão que envergonhava, né, o promotor. Então, há interesses políticos fortes nessa denúncia. Provavelmente os loureiros pressionaram muito para que essa denúncia fosse a cabo, né? Bem, em relação a isso ainda do IPM, gente, muita pesquisa vai rolar, viu? Porque para cada sacerdote daquele, eu acho que tem questões a serem levantadas, tá? Deixa eu andar rápido, porque eu estou tomando muito tempo aqui. Então, tá. Então, a gente precisa prosseguir com essa pesquisa, né? Então, a gente precisa fazer um levantamento muito melhor aí do perfil do pessoal que está sendo vigiado pelo SNI, né? Eles tentam categorizar o tempo todo a igreja. Então, isso tem muita documentação que vai criar aquele reforço, né, das categorias de progressista, de conservador, de moderado. E aí a igreja aqui em Alagoas, ela por vezes ela é enquadrada através dessa documentação como uma igreja moderada. Mas aí a gente já percebe que tem contradições, né? Porque há pontos de tensionamento aí dentro desse grupo maior, né? Do que é identificado. Então, essa identificação dos sujeitos, dos movimentos, né? E essa caracterização melhor, ou problematização dessa identificação de esquerda católica, que o nosso companheiro, o Fernando Medeiros, está trabalhando, tá? Eu vou tirar aqui rapidinho, e eu vou encerrar minha fala, porque eu já estou falando muito, mas eu quero mostrar para vocês mais uma coisinha. Deixa eu interromper esse aqui e mostrar outro negócio. Rapidinho, prometo para vocês. Só para dar um gostinho aqui das relações de poder nas Alagoas. Vejam essa foto? Esses aqui são os irmãos maristas. Tá dando para ver bem? Alguém me diz, por favor, se estão vendo? Tá. Obrigada. Bem, essa foto, ela é dos anos 40, está lá no arquivo da Cúria, nós não temos a data exata, mas ela é do início dos anos 40. Sabe quem está bem aqui do ladinho de Dom Ranulfo? Osman Loureiro, na época governador. Então, está aqui do ladinho do arcebispo Dom Ranulfo. Esses outros aqui são irmãos maristas, né? E alguns outros políticos, provavelmente, pessoas importantes. Por que eu estou mostrando essa foto aqui? Por quê? Uma outra coisa que eu encontrei há um tempo atrás, lá no arquivo da Cúria, botei lá na internet, no Facebook, e o meu companheiro Sérgio Coutinho abriu os olhos, não sei se ele vai se lembrar, uma carta, eu vou postar aqui a carta para vocês verem. Postar não, né? Compartilhar. Uma carta de um irmão marista, o irmão Mário Martins. Eu vou ler primeiro a carta com vocês, porque aí eu encerro. É uma carta maravilhosa. Ele escreve de Paris para Dom Adelmo, 29 de setembro de 67. Diz ele:
Há tempos que pensei em escrever essa carta, mas não o fiz por razões diversas. Primeiramente, eu saí sem me despedir de Vossa Excelência, pois faltou-me a coragem para tanto, certo de que o seu coração apostólico se oporia à minha partida. No entanto, eu precisava partir, porque os anos passam e eu tinha muitos problemas resultantes do contato com a juventude que me angustiavam e para os quais não encontrava solução. O contato com os padres operários, homens que pensam com os pés no chão, assim como a leitura e o encontro com intelectuais católicos já me trouxe bastante luz. O segundo motivo que me levou a retardar essa carta foi o pensamento de que Vossa Excelência é um homem sumamente ocupado com as lides apostólicas e eu não ousava roubar-lhe o tempo. A morte do Padre Pinho, encorajou-me a escrever, pois eu imagino quanto Vossa Excelência deve ter ficado acabrunhado com um triste acontecimento. Quem me trouxe a notícia foi o irmão provincial, quando de passagem para o capítulo geral. Falou-me a respeito de assumir a responsabilidade da obra de Juvenópolis. Achei, no entanto, que seria uma ótima solução. Continuei pensando no assunto. E sem querer interferir no que não me compete, achei por bem expor a Vossa Excelência aquilo que pareceria mais acertado em semelhantes circunstâncias, dentro do movimento histórico. Já chegou o momento, e talvez seja um pouco tarde, de deixarmos de agir paralelamente ao governo, quando não em franca concorrência, como vem acontecendo com os nossos colégios maristas. Tal atitude nos coloca ao serviço quase exclusivo da classe dominante. Nossas obras sociais não resolvem o problema, antes o prolongam, servindo apenas de calmante para os ricos, que nos dão os sobejos e depois dormem tranquilamente, na certeza de serem muito caridosos. E nós nos transformamos em ópio do povo sem o sabermos. A encíclica Populorum Progressio nos incita a lutarmos de uma maneira eficaz contra as estruturas capitalistas, grandes responsáveis dos males que afligem a humanidade. A tarefa não é fácil, pois estamos mais ou menos comprometidos com o regime de privilégios. Basta ver a pressão que os irmãos maristas brasileiros estão sofrendo no capítulo geral, quando põem em dúvida a oportunidade dos nossos grandes colégios ao serviço quase exclusivo da burguesia. O mundo de hoje não mais pode compreender que se faça voto de pobreza e se pertence à classe patronal, depositando dinheiro em bancos, ao serviço dos trustes internacionais. Queremos viver em pequenas comunidades, morar em casas pobres, e, a exemplo dos irmãozinhos de Foucault, colocar os nossos excedentes, quando os houver, ao serviço exclusivo dos pobres. Muitos daqueles que se dizem nossos amigos talvez se convertam em perseguidores. Essa será a maior prova de que começaremos a ser fiéis ao Evangelho. Diga-se, Vossa Excelência, acertar minha prova de estima e ponderação, Mário Martins Caridade. Gente, essa cartinha é de 67. E aí eu vou encerrar para poder a gente conversar, né? Que eu estou falando muito já, desculpem. Mas essa pesquisa, por enquanto, está nesse pé, pessoal. E aí, por favor, nos ajudem a avançar. Por favor, fiquem à vontade agora para comentários, críticas, questões. Só levantar o dedinho. Sérgio, querido, por favor. Irineia, a pesquisa avançou bastante, né? Muito interessante, você conseguiu reunir aí. A segunda versão ainda não tive acesso a ele, eu preciso lê-lo para compreender um pouco melhor, porque uma das coisas da primeira versão que eu achei que estava faltando, e aqui você na sua exposição ainda não ficou muito claro para mim qual é o problema, qual é a questão que você quer investigar. É só assim, é um padre que está sendo acusado injustamente, ou né, não sei, não importa. Mas qual é o problema histórico? O que esse estudo pode trazer para uma melhor compreensão da atuação da igreja? Obviamente que a gente está lidando aí com padres
com algum engajamento social, político, né? Então, talvez ajude a entender mesmo a esquerda católica, vamos usar esse termo, né? Em Alagoas, né? Então, assim, eu acho que ainda, não sei se você falou, eu perdi, eu acho que seria interessante, talvez, discutir um pouco melhor qual a problemática central que você quer, a partir desses 2, 3 padres que vocês estão estudando agora, qual é a questão, assim, que impulsionaria toda essa investigação. Um segundo ponto a partir lá dos estudos do Koselleck, né, Koselleck, não sei a pronúncia dele, né, daquele alemão, é muito interessante estar atento a alguns termos usados e os inquéritos talvez possam aparecer. Então, a palavra, por exemplo, conscientização, essa palavra é um termo-chave, é quase que um palavrão no sentido de subversão. Então, se um padre diz que vai conscientizar os pobres, isso é o suficiente para o regime militar começar a. Então, é palavra base, conscientização. Os militares usam muito esse termo progressistas, né? Existem outros paralelos. Eu acho que numa documentação dessa também é importante ir destacando esses termos, que aí a gente vai entendendo um pouco qual é a classificação, né, então, agitador, né, você usa no título agitador, é essa palavra que surge nos documentos, né, agitador, em que sentido ele agita, né, que agitação é essa? Então, teria que, aí, eu estou querendo dizer é o seguinte, entrar um pouco no campo semântico mesmo, né, o que significam esses termos lá nos anos 60, né, qual é a precisão deles, para se compreender melhor esse processo. E aquela foto que você mostrou dos seminaristas, do clero, depois da reunião, do retiro do clero de 41, pô, uma foto sensacional. Eu fiquei pensando se existem outras fotos desse tipo. Se todo ano tem reunião do clero, retiro do clero, se foram feitas fotos, provavelmente, fazendo uma pesquisa um pouco mais minuciosa, pode ser que se encontre as fotos da turma ou do pessoal ordenado junto com o padre, eu acho que eu sei o nome dele, o seu padre, não que seja seu padre, Luiz, entendeu? Luiz Oliveira. Luiz Oliveira, encontrá-lo, ver um pouco nesse sentido. Agora, realmente fazer uma pesquisa prosopográfica, pô, daria um trabalho, mas pelo menos você teria um perfil claro, origens familiares, né, de onde que eles vêm. Faz um pouco lembrar aquela pesquisa do Sérgio Miceli, né, para os bispos, né, fazer um pouco essa prosopografia desse pessoal, de onde é que eles vêm, quais são as famílias, né, quase que uma árvore genealógica desses grupos, né, de onde que eles que vão formar o clero dos anos 50 e provavelmente dos anos 60, né, tentar entender um pouco a formação deles, né, de onde que esse pessoal vem. Eu fiquei muito curioso de saber se esse padre teve alguma outra formação, que tipo de leitura, como eram os estudos nos seminários, que disciplinas eram, não sei. Isso pode ajudar um pouco a entender a posição dele. Me parece ser quase que ele mais alguns poucos, né? Uma grande maioria não adere a esse tipo de atuação. Não sei, aqui são muito mais questionamentos aí, né, que a gente vai fazendo, porque ele é muito instigante o trabalho, né? Eu fiquei realmente muito interessado em conhecer mais essas figuras do clero alagoano nesse período aí. E outra coisa é a ação católica, né? Isso já tinha aparecido na dissertação do Wellington. Qual é a força da ação católica? Qual segmento da ação católica é mais estruturado, né? Eu sei que a JEC está organizada, a JAC com certeza, né? Talvez menos, não sei, a JOC. Teria que ver um pouco. Será que esse padre foi assistente da JAC? Né? Não sei, aí são mais dúvidas, perguntas mesmo para
para ajudar a pensar um pouco mais a pesquisa, né? Então, primeiro toque de bola aí. Muito obrigada, companheiro. Estou muito feliz que você está aqui hoje com a gente. Pois é, qual o problema, né? Cara, você que me deu o problema, meu, porque tu que me apontou essa documentação e agora eu tô com muitos problemas, na verdade. Porque, como eu falei, talvez um primeiro problema, que é o mais superficial, é o fato de a gente não ter uma historiografia sistemática, crítica do período. A gente não tem. A gente tem, sim, trabalhos como o do Wellington, trabalhos do Alex Benedito, que trabalhou com a Pastoral da Pesca, que vão tocar ali numa problemática, né, no recorte que eles fazem das comunidades de base da Pastoral dos Pescadores, mas a gente não tem uma linha, vou dizer uma narrativa, mas uma linha explicativa ou interpretativa de como que o processo se deu aqui. Fica muito assim no paralelo daquilo que se deu em outros lugares no Brasil. Pernambuco, imagina, Pernambuco tem uma historiografia potente, né, sobre a igreja e ditadura, muito, né, na questão de Dom Helder, mas para além de Dom Helder, os vínculos que a igreja ali tinha também com os movimentos revolucionários, como a questão do PCR. Então, o Arquivo da Cúria, ele nos dá, assim, ele já dava os primeiros lances e aberturas para isso, porque tá tudo lá que a gente sabe, o MEB, né? A ação católica mesmo está lá, a gente tem uma documentação fortíssima. Dom Ranulfo considerava a ação católica estratégica, ele separou um caderninho que ele listou todas as entradas nos livros de tombo da arquidiocese que menciona a ação católica. Dom Adelmo era o assistente eclesiástico da ação católica. Dom Adelmo recebe uma carta de Dom Helder elogiando ele, quer dizer, não, Dom Helder escreveu para Dom Ranulfo elogiando Dom Adelmo na reunião que Dom Adelmo frequentou lá no Rio de Janeiro de organização da ação católica, de um dos momentos, né? Então, assim, o primeiro problema talvez é esse, é historiográfico. O segundo problema é o problema que está na base realmente, que nós temos uma igreja que eu lembro, inclusive, quando o Wellington começou a pesquisa na SEBS, né, ele ficava até meio triste, né, Wellington? Essa igreja aqui, ela é muito pelega, né? Como se a igreja de Alagoas fosse sempre aquela igreja moderada, peleguinha, sempre muito articulada com poder, a CPT, né, patinando muito para se manter forte, a SEBS, assim, né, com pouco apoio e tal, teve mais apoio no período, depois elas foram escanteadas. Então, esse é um problema, né, que é a ação da igreja, a ação política católica com os movimentos sociais, com os movimentos de base, com a luta política. Então, como que isso ocorreu? Porque ocorreu, né, de fato se deu. Quando o Fernando ele procura sistematizar a questão do anticomunismo, ele está de olho ali também na forma como você vai compor o que ele está chamando de esquerda católica, né? Um grupo que vai estar aliado à luta dos trabalhadores, às lutas populares, e esse grupo ele foi muito importante. O pessoal do MST aqui, pena que a Aline não pôde vir, mas eles têm uma memória muito forte da articulação, da atuação da Igreja Católica ali em Palmeira dos Índios, em relação às questões de terra. União dos Palmares, ou Palmeira, agora já não sei mais. Porque a Diocese de Palmeira dos Índios hoje, inclusive, o pessoal está bem animado, né, Wellington? Porque chegou um bispo novo, um bispo da linha aí mais, né, da teologia da libertação, que está dando apoio para o pessoal, inclusive, ele fez uma fala muito boa, chamando o pessoal para o grito dos excluídos. Então, tem umas aproximações, né? Então, esse é outro problema, quer dizer, eu acho que seria muito bom se, de fato, eu conseguisse problematizar esse processo de perseguição à igreja, a agentes da igreja, a movimentos dentro da igreja católica em Alagoas, que mostre que essa igreja moderada, essa igreja, assim, tão aparentemente conservadora, você tem uma diversidade maior aí, e você tem um grupo que está nesse processo, de fato, de recepção do Vaticano II de uma maneira talvez muito mais positiva do que antes a gente estava imaginando, né? Teria sido uma leitura do Vaticano II muito mais
formal, talvez, ou litúrgica, de adaptação, mas sem aquele grande impulso, né? É claro que na dissertação do Wellington a gente já vê que não, que você teve, assim, uma importância muito grande, né? Mas, realmente, a gente não tem isso muito claro. A falta que faz o estudo sobre a ação católica realmente é muito grande. Sim, a ação católica operária é muito forte. A gente tem bastante informação sobre a ação católica operária. A ação católica rural, porque pela documentação, a JAC, ela ajuda a organizar as semanas ruralistas. Então, provavelmente você tinha uma articulação boa da JAC, mas eu não vi muita documentação sobre a JAC. Agora, a ação católica operária, sim. Inclusive, ela dura mais no tempo. Ela vai para os anos 60, aí você tem como identificar isso. Mas aí que tá, né? A gente vai parar para olhar a ação católica, ou a gente vai focar ali na documentação que a gente tem, pegar aí o período da ditadura, mas sabendo que tem que estar sempre olhando ali para trás, observando a questão da ação católica, tentando identificar e entender melhor como que se deu. Porque uma das outras questões é o próprio Dom Adelmo, eu acho que isso já foi um debate que a gente passou, o Wellington passou, né, o pessoal ficava, Dom Adelmo é o quê? Ele é progressista, ele é moderado, ele é conservador? Ficava naquela coisa de tentar enquadrar o bispo, né? E aí, o padre Mané Henrique sempre defendendo muito Dom Adelmo publicamente, Dom Adelmo defendeu os padres na ditadura e tal. E, enfim, isso fica muito da memória oral, né, que se tem, é uma pena que, eu acho que, eu procurei tentar falar com o padre Mané Henrique, mas ele não me respondeu, eu não sei como ele está de saúde, ele teve problemas de saúde, porque isso precisa registrar melhor essas experiências, né? Então, Sérgio, assim, para te dar um problema bem recortadinho agora, eu não consigo, mas eu posso te dar muitos problemas, assim, que são os problemas que tu me passou, meu companheiro. São esses todos. Muito obrigada pela dica aí, para ficar observando a questão a partir do COSELEC, porque realmente a semântica nos processos, ela chama atenção. Esses agora, a palavra agitador, ela aparece muito mesmo. Agitação política, insuflar a luta de classe. Então, agitador é aquele que insufla a luta de classe, é aquele que agita, atrapalha a harmonia, né, entre patrões e empregados. Essa questão da harmonia entre as classes, ela aparece em diferentes falas, de diferentes agentes, né, no texto. Então, isso realmente é uma boa, obrigada mesmo pela dica, a gente vai tomar atenção sobre isso. Sobre as fotos, sim, nós temos outras fotos desses momentos de reunião do clero, inclusive eu tinha outra aqui para mostrar, que eu não mostrei por conta que eu já estava falando muito, que é uma reunião já da província, quando você tem as dioceses já de Penedo, Maceió e Palmeira, né, então isso é depois de 62, eu não tenho a data, então você tem Dom Adelmo, Dom José III e Dom Otávio Aguiar, mais os sacerdotes em volta, isso é um grande encontro. Eu vou mostrar aqui, né? Já que eu estou aqui, já tomando muito tempo de vocês, essa foto aqui. Agora não tem a identificação da galera, mas eu fiquei pensando que se Padre Luiz poderia estar por aqui. Pela época, talvez ele estivesse, agora é lógico que não está todo o clero da província aqui, né? Tem alguns. Eles estavam no Colégio Pio XII, lá em Palmeira, foi esse encontro. Então, aí, para poder identificar o pessoal já seria mais difícil, mas aqui os três bispos dá para perceber, Dom Adelmo, né, esse aqui é Dom Otávio e Dom José III. Então, Não, trabalho não aí vendo. Não está vendo? Você Não apareceu, gente? Compartilhei. Era para estar aparecendo para vocês. Para mim, eu não estou conseguindo ver. Aqui está aparecendo. Aqui está aparecendo, professora. Apareceu. Aqui, né? Oxe, Às vezes, tá Sérgio, a visualização visualização aí, ou a internet. Mas, enfim, é só para... Quer dizer, a gente tem realmente essas fotos, tem um material iconográfico, a fonte de imprensa, por exemplo, o jornal Semeador precisaria ser mapeado, porque ele cobre todo esse período.
Então, é bastante coisa, né? Enfim, mais ou menos por enquanto é isso, companheiro. Eu não sei exatamente o caminho que eu e Séfora a gente começou a traçar, na verdade, é bem o início, né? Ela vai começar a dar uma olhada no que tem sobre o padre Humberto e o Salomão. Enquanto isso, eu vou tentando amarrar um pouco mais. Irenéia, me permite só mais um comentário, desculpa. Claro. Você conhece melhor o acervo da Cúria. Vocês lá têm reuniões ou do cabido da catedral ou do conselho presbiteral, porque depois do Vaticano II, eu acho que vai ser organizado esses conselhos, conselhos diocesanos, conselho pastoral e conselhos presbiterais. Se essas reuniões estiverem documentadas com atas, muito provavelmente o assunto aparece lá debatendo o problema. Vamos discutir aqui o problema do padre fulano, porque está acontecendo isso. E às vezes é tomada uma decisão mais colegiada ou problematizada. Às vezes o bispo não toma decisões sozinhos, ele quer escutar o conselho de presbíteros e aí ele toma alguma decisão. Não sei se esse material, se você percebe lá também. Tem, assim, alguma coisa tem, mas eu tenho que olhar com calma, porque eu sei que alguma ata do Conselho Presbiterial tem, mas eu preciso olhar, ler, né, ver. Veja que, mas eu acho que, não sei, viu, há umas censuras que rolam na documentação, porque o livro de tombo, Dom Adelmo em nenhum momento ele comenta o encontro com o Castelo Branco, ele não fala do caso do Padre Luiz no livro de tombo, porque o Ranulfo, ele era mais assim, o Ranulfo colocava mais contradições, aparecia mais na fala do Ranulfo. Quando o Dom Adelmo passa a fazer o registro, ele é mais burocrático, ele registra as festas, acontecimentos, tal coisa, transcreve as cartas, as provisões, coisas assim, mas comentários políticos são poucos. Agora, ele falava muito, tem muita fala de Dom Adelmo no jornal, quando deu o caso, né, ele se falou publicamente, ele se posicionou, mas é uma boa dica, eu vou dar uma olhada nesse penhar. Obrigada, companheiro. E aí, pessoal, alguns já saíram, mas vocês que estão aí, firme e fortes, vai lá, banca. Trata de... Boa tarde Wellington. a todos Boa e tarde. todas. Boa tarde, Sérgio, professora Sérgio. Então, na verdade, a cabeça fica fervilhando, né? Desde a primeira leitura do texto, eu reli também, hoje a segunda versão, a nova versão. Eu vi que você tinha acrescentado algumas questões sobre o texto do Fernando Medeiros, sobre essa questão da esquerda católica. Sim, dica sua, meu amigo. E primeiro, é um termo que eu gosto bastante, na verdade. Gosto no sentido não de ser algo pessoal, mas no sentido que faz uma boa caracterização do que está ocorrendo naquele período. O próprio Fernando, ele faz um esforço nesse texto de 2009, pós a dissertação dele, um esforço teórico, né? Ele vai ali juntando, ele vai se baseando em diversos pesquisadores, alguns marxistas, historiadores sociais, e tentando caracterizar o que seria, tentando conceituar o que seria essa esquerda católica para ele. Eu acredito que a maior contribuição no texto da senhora, nesse texto, referente a isso, e seria a questão da experiência, porque ao invés de ficar tão ligado à questão do conceito, talvez o Padre Luiz ele possa ser um exemplo aí de como seria a prática desses agentes que estariam vinculados ao que nós estamos chamando, conceituando, de esquerda católica. Evidentemente, com suas contradições, claro. As SEBs eu também classificaria aí dentro o movimento de educação de base, o MEB. Enfim, e aí, à medida que a senhora ia falando, e à medida que eu também li o texto, vinha pensando em outros padres, porque durante o período do mestrado, eu defendi bastante, embora eu continue defendendo, que a maioria dos quadros que atuaram nas questões sociais eram de fora, freiras ou
padres de ordens e congregações religiosas. E, de fato, só que aí começa a aparecer outros nomes agora, né? Tipo, já tem o padre Delfino, que é padre diocesano, tem o Monsenhor Manuel Henrique, que também é desse período aí, Dom Adelmo é arcebispo. Nós temos também, que é desse momento, Salomão Barros, que a senhora já mencionou. O padre Luiz é um pouco anterior. Então, tem uma impressão que Dom Ranulfo e Dom Adelmo estavam investindo também na formação de quadros de um seminário. Então, ele não estava só dependente de uma ação social de congregações e ordens religiosas que estaria responsável pela escola de serviço social, né? Porque a escola de serviço social, que surge com a ação católica aqui em Alagoas, ela vai ser o grande formador de quadros, né? Mas parece que o seminário, tem a impressão com esse texto da senhora, que o seminário diocesano ele também estava empenhado nesse sentido. Claro que talvez a gente possa pensar num número reduzido, mas já é uma quantidade boa de padres diocesanos para a época, né? Outra coisa que eu fiquei pensando também, e que sempre me preocupa, eu acho que eu sempre acabo mencionando isso à medida que eu converso com a senhora, é a articulação dos diversos movimentos. Porque esses movimentos, os mesmos agentes acabam aparecendo em diferentes movimentos. Então, há uma articulação. Então, as coisas vão... O MEB ele não está atuando distante do SORAL, ou a Escola de Serviço Social está atuando... Eles estão atuando de forma articulada. A questão é como mapear essa articulação. Para mim, esse é o grande problema, que eu não consigo fazer ainda. Então, eu acho que para fazer isso, eu teria que continuar com estudos mais de desenvolvimento de cada movimento para depois tentar uma articulação. Teria como fazer isso sem conhecer o movimento específico antes. Por exemplo, acho que na minha dissertação eu consegui mapear a relação entre MEB e SEBS. Acho que isso ficou mais claro. Só que o MEB ele antecede, e SEBS ele passa por um momento de perseguição. E o MEB ele também atuava na sindicalização rural aqui, anterior às SEBS, e posterior ao SORAL. Então, será que o MEB ele começa como um possível substituto do SORAL, à medida que o SORAL é perseguido pela ditadura militar? Não sei, estou levantando uma questão. É uma possibilidade aí, já que há uma desarticulação da ação católica, o SORAL vai ser atingido como o Padre Luiz está sendo atingido, e o MEB vem como um possível substituto? Talvez. Também há um livro, que também foi uma dissertação de mestrado, eu vou pedir desculpas porque eu não lembro agora o título, mas, salvo engano, do professor Mário Hélio Leite, salvo engano. E ele fala sobre, durante o período de ditadura militar, e ele fala sobre confrontos armados que se teve no interior de Alagoas. E aí se tinha, ele faz, é um tópico pequeno, mas ele vai mapear ali o MEB. Então você tem a ação popular, você tem agentes da AP, né, anterior, que antes eram da JUC, e você também tem alguns agentes do MEB atuando ali, junto com guerrilheiros, aqui em Alagoas. Então havia também uma articulação com não católicos, né, e acirrados. Radicais, digamos assim, vou usar esse termo. Sávio de Almeida é outro nome também que aparece no MEB e que aparece na Comissão de Justiça e Paz. E lendo o livro Uma Pedagogia da Participação Popular, de Osmar Fávaro, ele diz que o Sávio de Almeida era do MEB Natal, logo no início da fundação do MEB, em 61, e ele era um dos agentes mais ligados às questões políticas, tanto que no primeiro encontro de coordenadores do MEB, é o Sávio que vai dar a formação sobre política, sobre a dimensão política do MEB, sobre a questão de conscientização, e aí, pegando o termo, voltando para o termo que o Sérgio Coutinho tinha chamado a atenção, que é um termo muito utilizado pelo movimento de educação de base. Posteriormente, o Sávio está aqui. Posteriormente, o Sávio de Almeida está atuando aqui e está atuando na Comissão de Justiça e Paz. E ele tem um texto sobre o MEB, mas que não chegou a ser publicado, eu não tive acesso. Então, o que eu estou tentando demonstrar é como diferentes, o mesmo agente ele está participando aí
em diversas situações, em diversos movimentos. Esses movimentos, se tem uma articulação entre movimentos diferentes, tenho a impressão que um vem posterior ao outro, mas na mesma, como se estivesse substituindo a ação, ou ocupando aquele espaço que ficou vazio. Assim como eu tenho a impressão que, em certo momento, a STEBS também ocupou esse espaço do MEB, quando o MEB foi desarticulado, pouco depois. Enfim, era basicamente o que eu estava pensando à medida que ia além do texto da senhora, eu estaria falando. O Sérgio Coutinho também falando, então também eu levanto mais questões do que talvez soluções, né? Mas eu tenho a impressão que você tem uma formação de quadros diocesana, como eu falava dos padres, se dá uma articulação entre os diversos movimentos. E outra coisa que eu não largo mão é que eu tenho a impressão que essa esquerda católica, ela influenciou muito movimentos laicos, movimentos não católicos, e até ajudou a formar outros, como eu falo lá na questão do movimento sem teto, mas eu acredito que outros, essa esquerda católica está influenciando também outras situações aqui. Talvez mapear, tipo, eu sei que alguns padres diocesanos e não diocesanos religiosos, eu já falei isso várias vezes, mas eu não sei bem como funcionava essa escola de ministério. Foi em uma das entrevistas, o padre Delfino, ele falou que se tinha formação principalmente para aquelas capelas ou aquelas regiões ligadas à periferia, e eram irmãs da escola de serviço social, eram padres, eram religiosos que se davam essa formação, e que quando eu entrevistei o pessoal do MST, eles também participavam do MST, não, do MTST, do Movimento Sem Teto, eles também participavam dessa formação, ou seja, essa formação não era só para religiosos. E aí o padre Delfino disse que eles discutiam a conjuntura política, conjuntura econômica e também a conjuntura eclesiástica, claro. E aí eles estavam juntos discutindo isso. E alguns rompem, né? Como uma deputada que agora também vai... Eu cito na dissertação, mas não me lembro agora. Que é uma deputada estadual aqui, que ela começa na igreja, começa atuando nas pastorais sociais, inclusive foi uma das fundadoras do Movimento Sem Teto, atuou também nas SEBs, na Pastoral da Pesca, e depois ela disse que rompeu, decidiu sair com a igreja porque a igreja estava limitando. Então, ela tinha mais liberdade de ação, e a ação sociopolítica, no movimento, fora da igreja, nos sindicatos, do que atuando como agente religiosa, porque às vezes tinha conversa com o bispo pedia para ela maneirar nas manifestações, no discurso, então ela rompeu. Inclusive, ela é muito enfática na entrevista, que ela se considerava mais cristã, rompendo com a igreja e atuando nos movimentos, contudo com a formação que ela teve na igreja, teologia da libertação, do que estando vinculada na igreja, porque se sentia limitada. Sobre a caracterização dos bispos, essa questão de moderado, conservador, progressista, aquela discussão que a senhora colocou no texto, e o Fernando Medeiros, certamente baseado em Scott Menuel, coloca sobre os modelos de igreja, né? Sobre os diversos modelos ali presentes. Porque Fenelon Câmara, ele sempre é colocado como o mais progressista, entre aspas, vou usar esse termo, que deu mais apoio às SEBs, deu mais apoio às ações sociais, mas durante os anos 80, eu acho que é a primeira metade dos anos 80, eu começa-se a publicar, eu acho que era até o Manuel Henrique, não sei se ele estava responsável pelo semeador, mas ele começa a publicar alguns textos da teologia da libertação. E tem uma carta dele para o editor, que ele reclama, por que está publicando os textos de teologia da libertação e não os meus textos? Porque eu também tenho textos. Enfim, então veja, o que mais deu apoio às SEBs e o que mais é lembrado pelas comunidades eclesiais de base, ele está, de certa forma, censurando, porque está publicando os textos de teologia da libertação no semeador. Então, há muitas contradições, realmente é difícil caracterizar.
E talvez nem seja o caso da gente ficar dando rótulo mesmo, né? É sempre assim, esse negócio serve para você fazer um certo desenho teórico que vai ajudar a fazer aí o debate, a problemática, mas não é, acho que não é esse o caso mesmo. E assim, Wellington, eu acho que você trouxe problemas muito mais concretos aí na sua fala, né, do que realmente o texto ele conseguiu trazer. Mas eu fico contente que você tenha desdobrado da leitura essas questões. Tá naquela, né, fazer seu projeto de doutorado, meu querido. E aí? Desenrola aí para nós mais um tantão dessas coisas todas aí que você está apontando. Não é cobrança, César Leandro. Poxa vida, você sabe, né? A gente só incentiva aqui um ao outro. Que essa problemática esse problema que você vai traçando aí, essa articulação entre elementos que estão sendo traçados na sua reflexão, eu acho que são fundamentais. Tem um negócio aqui que eu fiquei martelando também na cabeça, e que acho até que quem poderia me cobrar isso aqui é a Lília. Cadê as mulheres, né? A mulherada aí nem aparece, a gente só está falando de homem, padre, religiosos. Mas as religiosas, tem a dissertação eu até preciso ler, ela está na fila ainda, está nas referências, trabalha com a... Poxa, gente, qual que é o nome da menina agora? Feio isso. Mas foi até o Wellington que me passou a referência dela. Sobre o serviço social, as irmãs que trabalharam, né, na questão do serviço social, e lá na documentação, você vê a dona Mirtz, o Sérgio tinha trazido a primeira vez a dúvida sobre a Maria Lúcia, né, assistente social, e a dona Mirtz também, que aparece como uma das agitadoras, mas aí eu não consegui mais informações sobre ela. Então, você tem uma formação desse laicato e esses quadros e mulheres que estão muito na linha de frente. A Maria Lúcia foi presa, né? Sofreu barbaridades. Wellington, a Maria Jeane dos Santos Alves, Mulheres contra o Arbítrio, essa é a minha dissertação. É essa aí que eu preciso ler com calma. As Missionárias de Jesus Crucificado, a Escola de Serviço Social do Padre Anchieta, em Maceió, nos tempos aí sim. Então, essa dissertação, preciso ler com calma, eu peguei, assim, dei uma passada de olho só. Porque, por exemplo, lá eu mencionei a JOC feminina, né? Que até o Sérgio chama a atenção que o nome que usavam aqui não era bem o nome nacional. Mas a juventude feminina, a juventude operária feminina foi muito articulada, a ação católica feminina muito articulada, né? Muito atuante. E aí, se dessa formação da JOC você vai ter depois, dentro da escola de serviço social, essas assistentes sociais que vão sendo formadas e vão atuando e vão se radicalizando, já que o Wellington trouxe o exemplo da deputada, eu acho que isso também é um outro elemento aí a ver melhor e prestar mais atenção nessas mulheres, né? Trazer elas aí à baila. Não ficar deixando só os padres e bispos aparecerem. Bem, pessoal, quem mais? Eu sei que a gente está aí avançando no nosso horário, a gente costuma fechar, mas eu gostaria mais de ouvir mais vocês. Séfora, não quer falar, meu bem? Tenho não comentários agora, prof. Estou mais ouvindo. E percebendo o tamanho da tarefa aqui. Espero que você não desista, fala assim, ai. Não, vamos mudar. Me estimula muito. Que bom. Marcelo, você abriu o microfone, Marcelo? Abri. Eu queria, desde que a senhora tinha dito que tinha iniciado nesse projeto, que a senhora tinha até falado, né, do Arquivo Nacional. Que nem eu disse a senhora, eu estou olhando, dando uma olhada. E realmente, é muito material, e até um campo de você para focar de problematização, ela é bem amplo, e olhando aí alguma coisa, fica até difícil você focar. Eu estava olhando um pouco para a União dos Palmares, né? E, por coincidência, eu percebi... Os padres estrangeiros. Isso, exato, que também
né, só pelo fato de ser, ele já despertava, né, do sistema, esse acompanhamento, né? E eles aqui em si, foram muito fortes na questão com os movimentos sociais. E eu vendo a fala de vocês, a do Wellington aí, articulando, porque me parece que a ação é uma ação, ao mesmo tempo que eles estão trabalhando com os trabalhadores rurais, estão trabalhando com a juventude. Eu vi um depoimento aqui espontâneo de uma pessoa, Irema Barros, que deu uma entrevista sobre os anos 60 e 70. Ele é daqui de União, ele é advogado e jornalista, e que estava entrevistando ele disse, fale sobre esse período. E ele foi contando, e muito forte a questão da igreja, muito forte na questão da juventude, da participação dos padres canadenses, no caso aqui de União, né? Muito forte o engajamento deles com a questão de estudantil, né? E, inclusive, eles incentivavam até as alunas também participaram, que era muito bem visto, né? E, inclusive, eles faziam algumas reuniões aqui na escola Fernando do Juazeiro, para quem aqui não é aqui de União e não conhece aqui a cidade, fica bem quase de frente à delegacia. E o Iremar, no seu depoimento, né, ele dizia, olha, não vai, o pessoal dizia, olha, aqueles estudantes ali são tudo subversivos, hein? O padre está fazendo a cabeça deles. É bom o delegado dar um pulinho lá na reunião para ver o que é que eles estão falando, né? Então, pelo todo o contexto, né, daquela realidade, eu pude perceber, tirando hoje para o presente, que daquelas gerações, muitas pessoas estão envolvidas em movimentos sociais. Tipo, hoje, com partidos políticos, por exemplo, um dos candidatos aqui de União, o Sérgio, ele participou muito ativamente. E tem muitos outros professores, pessoal que é engajado com trabalho social, e até a própria igreja e os padres articularam muito a questão de atendimento social, essa questão social. Por exemplo, a Casa de Acolhimento aqui em União dos Palmares, que vai fazer 50 anos, foi o padre Donald que fez, né? A Casa dos Pobres, o hospital. Então, havia toda uma articulação. E vendo a documentação do Arquivo Nacional, aí você fica pensando, poxa, por onde caminhar? E eles incomodavam, porque o padre, não o Donald, o padre Donald, eram 3 padres. O padre Bernardo, se eu não estiver enganado, ele recebeu, ele foi ameaçado de morte por ação com os trabalhadores rurais, né? E ver essa tensão que os próprios sindicatos, eu estava vendo assim, eu tinha me despertado um pouco mais para a questão dos trabalhadores, movimentos dos trabalhadores rurais, e até numa edição do Jornal da CONTAG, eles diziam, uma nota aqui sobre a União, que eles diziam, mesmo sendo criado tendo esse acompanhamento dos padres, tal, o sindicato, mas eles não viam com bons olhos essa atuação dos padres, né? Então, há várias tensões, até entre os próprios trabalhadores rurais, os sindicatos, os padres, né? Essa atuação deles, né? E aqui, em um dos dossiês do SNI, ele vai dizer que eles atuavam muito na questão política, social e econômica, porque eles questionavam, né? Então, é muita coisa. Eu até, olhando essa documentação, quanto mais a gente vai olhando, mais a gente quer ver. E eu também estou tendo uma dificuldade de focar em alguma coisa. Então, tinha
perspectiva assim, muito boa de ouvir. Eu vi o texto lá da senhora, e até aquilo que o professor Sérgio falou, né? Agitadores. Eu fiquei, poxa, como tipificar agitadores? Porque os padres eram agitadores, os alunos, estudantes em algum momento eram agitadores, considerados, né? Então, como você tipificar o que é um agitador? É só aquele que atua, me parece, aquele quando ele entrava em conflito ou em rota de certa colisão com os poderes locais, que eu acho que é um ponto a se questionar, porque, por exemplo, o padre Salomão, ele tem uma ação, parece muito mais do que o padre... Eita, esqueci o nome do padre, é Padre Luiz, né? Pronto, o padre Luiz. Coitado, Luiz, estou esquecendo ele. Não, é muito nome. Então, o padre Luiz, ele entrou em rota com um poder local. Os outros padres, não. Aqui, o pessoal falava, olha, o pai do Manuel Gomes de Barros não via com bons olhos. Então, há essa tensão com a política local, né? Então, há muita coisa, e às vezes é difícil focar, né? Difícil focar. Eu acho bastante interessante aqui, e aqui eu trazendo para a minha realidade, porque eu vejo pessoal que hoje, algumas gerações que eu pude ter contato, assim, teve essa formação católica. Então, eles estão atuantes. Hoje, o principal candidato, para mim, né? O principal candidato de oposição ao atual era uma pessoa que passou, e ele continua nos movimentos sociais. Então, marcou para essas gerações. E o depoimento do Iremar de Barros, que foi um depoimento espontâneo, me deixou assim impressionado, porque pela fala dele precisaria de outras falas, né, também para ter uma sedimentação maior, mas pela fala dele, a igreja em si, a ação católica, a ação dos padres aqui foi muito importante para a formação deles, né? Então, era esse leque de opções que eu vejo aqui, de possibilidades, né, dentro dessa documentação do SNI. E aí você já está pensando na pesquisa, Marcelo, também. Eu estou pensando, eu estava assim, particularmente, eu pensava assim, aqui em União, a ação da igreja, os movimentos sociais, mas fica muito amplo. Então, eu estava vendo com mais afinco a questão dos trabalhadores rurais, mas também tem a questão de raça, por exemplo, tem algumas ações do padre em relação à questão negra, né? Então, também tem. E em relação à juventude, agora eu não sei da questão de documentação. Eu acho que pode ter muita coisa na Cúria, porque do SNI o que dava um pouco de aflição. Você viu o dossiê, mas você não tinha muito além do que do dossiê. Né? É bom conseguir, se você conseguir acessar aí, porque nem toda a documentação de união está na arquidiocese, né? Depois que separaram as dioceses, o arquivo deles estão lá. Aí você precisa de acesso aí. Olha, professora, não é desanimando, não, mas me parece que... Mas tem bispo... A diocese aí não é Palmeira dos Índios? Ou eu estou confundindo? União é outra diocese? União é a diocese nacional. Isso. A União é Maceió. Exato. Então você vai ter que acabar a pandemia, meu filho, e vir aqui para Maceió, lá na Cúria. Olha. É isso que eu pensei. Mas assim, começa a fazer isso que a gente está fazendo, Marcelo, é fuçar essa documentação, desenrolar, mas assim, faz um recortezinho menor, né? Faça como... Marcelo, deixa eu dar um pitaco aí, meter a colher também na conversa. Agradeceria demais. Você está me ouvindo, Marcelo? Estou. Não, é o seguinte, porque antes de começar aqui o debate, eu estava mexendo aqui num texto para participar de um simpósio, que eu estou estudando aqui rapidamente, a partir também de um documento
do SNI, no caso é de um órgão de segurança e informação da aeronáutica, CISA, se chama, Centro de Informação e Segurança da Aeronáutica. Aí é um relatório de 76, onde o relatório aponta padres belgas e franceses como os grandes culpados por terem, vamos dizer assim, tornado o clero brasileiro subversivo e tudo mais, né? Então tem, de fato, nos anos 60 e um pouquinho antes, uma entrada grande de padres estrangeiros. Esses padres, muitas vezes, vieram por um projeto, um programa chamado Fidei Donum, um documento do Papa Pio XII, se não me engano, em que enviou padres estrangeiros das igrejas mais ricas, economicamente, né, e humanamente, para os países da América Latina, com o objetivo de evitar que esses países ou fossem atacados pelo protestantismo ou pelo comunismo, né? Então, muitos vieram. E os de língua francesa são muito fortes. Eu estou vendo aqui, né, eu estava estudando, preparando aqui, os belgas e franceses. E me parece que os canadenses também entraram nessa. Exato. Eu acho que são canadenses de língua francesa, também teria que ver quais são esses. Então, assim, nesse período vão ter muito material no SNI de expulsão ou tentativa de expulsão desses padres estrangeiros que eram vistos com muita suspeição, principalmente esse pessoal de língua francesa. Aí o argumento que o cara da aeronáutica dá lá no relatório é de que eles participaram da resistência contra o nazismo, e aí nessa resistência se uniu com os comunistas, né? E tem toda uma teoria da conspiração, né, que eles desenvolvem, e aí por isso esses padres chegaram trazendo toda essa ideia que eles chamam de gauche catholique, né? A esquerda católica é o termo, né, francês que eles usam. Então, acho que é interessante, pode ser um recorte para você perceber, aí seguindo mesmo os nomes dos padres, ver se esses nomes aparecem na SNI. Os dossiês são muito mais amplos, não são só inquéritos, eles são desde relatórios, tem muita gente infiltrada, eles vão produzindo material, vão escrevendo relatórios, participando até de assembleia diocesana, assembleia paroquial, cursos do MEB, estão lá dentro, cara, né, e participando, mas estão produzindo relatório e enviando para a SNI. Então, você não se pressione com esse material, que às vezes parece uma coisa muito jurídica, né, ou muito, né, IPM, né, como fala, né, inquérito policial militar, que é um pouco esse que a Irineia está pegando. Você vai encontrar outras coisas, relatórios, né, cartilhas, muitas cartilhas produzidas pelas comunidades, né. Isso eu estou só falando do mundo católico, que é o que eu estou estudando mais e estou provocando a Irineia nessa pesquisa. Mas tenta ver, de repente, pode ser um recorte para a sua pesquisa futura, ver esses padres, como é que esses padres chegaram, quem que chamou esses padres, porque o bispo local, ele que fazia o convite, ele escrevia lá para a Bélgica ou para o Canadá, né, para onde que fosse, e solicitava, eu preciso de 3 padres para trabalhar em tal lugar. E o cara vinha com uma outra formação, com uma outra cabeça, com uma outra teologia, não vem com uma mentalidade, obviamente que são, né, tem uma mentalidade etnocêntrica, mas vem com uma outra mentalidade, vamos chamar assim, não propriamente catequética, né, mas vem num sentido mesmo de estar junto com o povo, porque eles passaram por experiências, pelo menos na guerra, durante a guerra, muitos deles vieram desse período da guerra, né. Agora, os canadenses são interessantes, tentar ver um pouco. Eu acho que tem já alguns estudos sobre padres canadenses no Brasil. Vê se você consegue Tem uma lista no SNI desses padres. Esses padres canadenses que você está mencionando já estão lá fichadinhos, né, em união. Aí agora precisaria de ir por trás um por um. Que eu me lembro, lá na Cúria, tem um documento que o Ranulfo, que foi mandado pelo ministro da Guerra, pedindo a ficha de todos esses padres estrangeiros que estivessem na diocese. Então, você tem isso. O bispo daqui responde dizendo quais são os padres estrangeiros onde eles estão. Então, dá para fazer aí umas conexões, né? Queridos, eu estou achando que a gente está avançando. Talvez a gente vai precisar encerrar.
agradecer demais, demais a leitura de vocês, a presença do Sérgio, especialíssima para a gente. Sérgio, por favor, sinta-se convidado a fazer parte, né? Venha juntar conosco. Vou entrar sim, vou participar mais. E aí, gente, nós temos ainda que fazer os nossos comunicados de informes, mas eu vou parar aqui a gravação. Então, agradecendo novamente. E fiquem aí um pouquinho para a gente fazer o nosso... Então, vou me despedir, tá, Iriné? Obrigado aí pelo espaço. Sérgio, muito obrigada. Fico à disposição aí para poder contribuir com o DR nessa pesquisa. Eu acho que tem muita coisa a ser dada aí, tem muita coisa para pesquisar. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado pela acolhida de vocês. Tchau.